É, hora do Mão A. Uma nobre cavaleira é enviada à guerra junto de seu companheiro, conhecido como filho do demônio, mas é morta de repente. Em seus últimos momentos ela o perdoa, mas quando estava pronta para ir para o submundo, ela volta para quando ainda era uma criança, vendo seu falecido pai bem na frente dela. Agora ela precisa entender por que foi morta e impedir a guerra, mostrando suas habilidades como uma mestre de espada. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Demonas, e espero que aproveitem. A história começa com um homem, tido como filho do demonio. As pessoas o imaginavam como um jovem sombrio, com uma capa negra como a noite envolvido em uma luz vermelha sinistra. Era assim que todo o império o chamava, por ter uma cor de olho vermelho nunca vista em outra pessoa. Aquelas pupilas, vermelhas como o próprio fogo, lhe davam uma aparência misteriosa, como se ele fosse a encarnação do mistério e poder. Mas tinha uma garota que não pensava assim. Ela era uma jovem nobre de cabelos loiros e olhos azuis, que olhou para o jovem rapaz com surpresa quando viu pela primeira vez. Seu nome era Alter Chernobyl. Depois disso, eles dois lutaram muitas batalhas, e em nenhuma vez ela duvidou de seu colega. Ele era um nobre cavaleiro, e ela realmente acreditava que ele fosse um verdadeiro herói de guerra, devotado e sempre fiel ao império. Seus feitos valentes no campo de batalha se tornaram parte de sua história lendária, criando a imagem de um defensor invencível. Seus olhos brilhavam de orgulho quando ela falava de suas proezas, e Alter não entendia como uma pessoa assim poderia ser chamada de descendente de um demônio, e aos olhos dela, ele era mais um símbolo da força e determinação humana que uma maldição. Suas decisões, mesmo as mais difíceis, pareciam para ela ser o resultado da necessidade e responsabilidade, ao invés de manifestações sinistras de uma essência maligna. Mas assim que ela terminou de pensar, ela viu algo perfurar sua armadura. Ela olhou para cima, e na frente dela estava o cavaleiro em sua armadura negra, o mesmo homem que ela tanto respeitava. A garota caiu de joelhos, apertando seu peito com a mão e olhando para ele sem entender. O jovem olhou para ela com um olhar frio, respondendo que era provavelmente porque ele era um demônio. A garota não conseguia acreditar que esse realmente fosse o seu herói, sua mente se recusava a aceitar isso, tentando encontrar alguma explicação. A visão de seu assassino lhe trouxe dor e frustração, misturando as linhas entre o bem e o mal. Se inclinando e se ajoelhando na frente da garota ferida, o cavaleiro negro confirmou sua suspeita. Tinha sido ele quem tinha feito aquilo. O homem começou a explicar que ele sempre foi assim. De alguma forma ela não percebeu, mas tinha um demônio pairando sobre o ombro dela, e não era sua culpa por ela não ter percebido. Alter ainda estava confusa, sem entender o que ele estava dizendo, e por que achava aquilo. O cavaleiro a interrompeu, perguntando à garota o que mais ele deveria fazer e como ele deveria mudar sua horrível natureza. Ele se tornou um cavaleiro, indo bravamente onde nenhum outro homem ousava ir. Ele explica que fez tudo o que podia fazer, e duvidava que se ela conhecesse sua verdadeira natureza, ela poderia aceitá-lo como ele era. Ele pediu à garota para olhar para o resultado de todo o seu sofrimento e para onde isso tinha levado. Ela abriu os olhos, e percebeu a realidade. Os dois estavam de pé no meio de um deserto queimado, em um campo de batalha, com ela de joelhos e uma terrível ferida mortal no peito. Ela só conseguia pensar que não tinha sido para isso que ela tinha lutado, não acreditando que esse era o fim deles, afinal, eles tinham lutado no mesmo lado. Segurando sua espada, ela se perguntava quando tudo deu errado. Sua mente estava paralisada naquele momento, tentando entender o que tinha acontecido. Ela não conseguia perceber como seu herói tinha terminado assim. O jovem cavaleiro continuou seu discurso, e ele disse que a garota sempre o desprezou, então ele não tinha escolha senão pôr um fim nisso com suas próprias mãos. Ele diz que a mataria por suas mentiras, achando melhor viver para se tornar aquilo que todos já pensavam. Alter respondeu que aquilo era uma mentira. O apelido de demônio perseguiria o cavaleiro pelo resto de sua vida. Talvez seja um erro continuar negando, mas ela não quer acreditar nisso. Ela não podia aceitar isso porque o conde de Esteros que ela conhecia era um nobre cavaleiro, protetor de todos os homens. Se ele realmente é um demônio como todos dizem, então como ela deveria chamar os mentirosos e hipócritas arrogantes? Em seus últimos momentos, a garota declarou que como uma camarada e também uma cavaleira, ela sempre o defenderia. Ainz abriu seus olhos vermelhos surpreso, sem acreditar no que ela estava falando. A garota diz que mesmo sabendo quem ele era antes, ela não o amaria menos. Ela repete que se houver um pós-vida, ela sempre o protegerá. O jovem ainda não entende, então ela diz que se pudessem viver outra vida, ela nunca aceitaria sua essência escura. Com o campo de batalha em silêncio, a espada da cavaleira cai das mãos sangrentas da garota morrendo, enquanto o jovem corre até ela desesperado, repetindo seu nome e percebendo que Alter está morta. Ele a toma em seus braços, dizendo como gostaria que eles nunca tivessem se encontrado. Se não fosse por ela, o jovem poderia ter vivido sua vida como um demônio sem arrependimentos. Segurando o corpo sem vida em seus braços, ele exclama que se sente da mesma forma que a garota naquele momento, como se um mar de emoções tivesse caído sobre ele com uma força implacável. Alter Chernobyl, a espada da nação e única duquesa do Império,
Pensou em como se ela soubesse que morreria pela mão de alguém que se importava, ela nunca teria escolhido esse caminho. Ela caminhou por um corredor iluminado pelo luar, com arcos e colunas majestosas se erguendo acima dela. Alter imaginou que essa era a vida após a morte. Quando chegou ao final do corredor, ela viu um quadro pendurado na parede, um banquete em homenagem ao 7º aniversário da princesa. Ela lembrou que foi a primeira vez que se encontraram. Alter estendeu a mão para tocar a tela, e de repente, a garota foi iluminada por uma luz dourada em um mundo misterioso. Alter estava confusa e não entendia nada. Uma imagem do salão de banquetes real se abriu na frente dela, e ela notou que aquele era o dia de estreia do jovem conde Ains Esteros. Os nobres cochichavam atrás de suas costas que era um pouco tarde para o evento. Eles estavam fofocando sobre seus olhos vermelhos, dizendo que ninguém mais no Império tinha olhos assim, então ele realmente era o filho de um demônio, que só se tornaria um conde porque não tinha mais ninguém para herdar o título. Alter não acreditava nesses rumores, e na verdade os considerava absurdos. Ela estava firmemente convencida de que a verdadeira essência de cada pessoa permanecia oculta por trás da cortina de rumores e especulações. Ela preferia olhar as pessoas através da luz de suas ações e decisões em vez de acreditar em rumores vazios. Também havia rumores de que a visão dele fazia homens e mulheres de todas as idades perderem a razão. Ela se perguntava quão belo ele era para que falassem isso sobre ele. Mas na realidade, o que mais lhe deixava curiosa era se ele era tão talentoso com a espada quanto diziam, e se ele gostaria de praticar com ela. Nesse momento, algumas mulheres nobres se aproximaram, perguntando se ela também tinha vindo ver o conde de Esteros. Alter respondeu que não acreditava em todos esses rumores, mas uma das jovens argumentou que vendo o conde, ela mudaria de opinião. Ele não era apenas bonito em aparência, mas algo mais. Com um desafio, a jovem sugeriu que elas olhassem para ele juntas, especialmente porque ele já havia chegado e estava onde a multidão estava reunida. Quando ela se aproximou, o rapaz estava de costas para ela e conversava com outra pessoa. A garota o chamou, e ele se virou para ela, com seu rosto belo e olhos escarlates. Ela não pôde conter sua surpresa ao ver Esli. A garota não podia acreditar que nesse mundo pudesse existir um homem tão belo. Colocando seu copo de vinho de lado, ele se apresentou e disse que seu nome era Ains Esteros. Alter disse seu nome também, e ela queria convidá-lo para praticar esgrima em seu ducado, mas ficou tão envergonhada com sua beleza que esqueceu tudo o que queria dizer. Ela estava perdida nos pensamentos de que, se os demônios dos contos de fadas que atraíam mulheres realmente existissem, eles se pareceriam com ele. Ela notou que se ele sorrisse olhando para ela, ela estaria pronta para abrir mão de seu juramento de cavaleira. Depois de ficar em silêncio por um tempo, o jovem se virou e começou a se afastar. Mas Alter o chamou, mas quando ele olhou para trás para ver quem estava falando o seu nome, Alter desviou o olhar e fingiu que não era ela. Ele começa a se aproximar dela, que percebeu que se seus olhares se encontrassem, ela não seria capaz de dizer uma palavra. Ela viu tudo isso no reflexo do quadro no pós-vida, e até se lembrou da expressão no rosto de Ains naquele momento. Ela se perguntou se deveria encontrá-lo após a morte, querendo saber quem ela tinha sido para ele. No próximo quadro, já se mostrava os eventos da guerra que tinha começado, e a garota nele já era uma cavaleira com uma espada de 2 mãos. Nessa época ela estava no cargo de comandante do exército do Império. Alguém tinha acabado de chegar com um relatório de que os inimigos haviam cruzado o desfiladeiro, e a rota de suprimentos do exército estava cortada, com eles atacando pela retaguarda. Mas um dos generais negou, dizendo que o relatório era absurdo, e não poderia ser verdade porque o desfiladeiro estava infestado de demônios, então não tinha como o inimigo ter cruzado. O comando não sabia o que havia acontecido com o grupo do exército. O general sugere usar o conde de Esteros para vencer a batalha, e quer que o jovem conde atraia as criaturas das montanhas para que possam rastreá-los, afirmando que afinal, o conde era um demônio, então ele deve ser capaz disso. Alter parece preocupada, mas não gostou da declaração do general. Ela se virou para ele e lhe deu um olhar gelado. O senhor a olhou com medo, e ela avisou que se ele dissesse mais uma palavra, ele seria imediatamente julgado por uma corte marcial. Mas de repente, Ains estava pronto para tentar a proposta do general. Alter não entendeu o que ele quis dizer com isso, enfatizando como era uma tentativa arriscada. O jovem explicou que assim como Lord Roses propôs, eles forçaram as criaturas das montanhas a atacar o inimigo pela retaguarda, achando possível se reunir em um grupo de cavaleiros bem treinados, de patente mestre ou superior. Ele termina dizendo que quando fizerem isso e derem um sinal, o exército poderia atacá-los imediatamente. O general grita que isso é um absurdo e impossível de fazer, nenhum cavaleiro em sã consciência concordaria com um plano desses. Alter aponta que o próprio senhor propôs o plano, mas por algum motivo agora não está feliz, fazendo ele desviar o olhar e dizer que foi um erro. Ele continuou, dizendo que a general tinha que perceber quão importantes eram os cavaleiros de altos escalões para o Império, achando que eles não poderiam enviar uma unidade tão importante para uma batalha tão arriscada e imprudente. Alter disse que se ele tivesse outra ideia, ela não se importaria de ouvir. O senhor disse que solicitaria reforços da frente ocidental, mas a comandante respondeu que eles não seriam capazes de chegar a tempo.
Alter sabe que o novo plano só funcionará antes de Jean aparecer. Ela acrescenta que essa é a única chance deles, e não terão outra. Ela se vira bruscamente para o Conde de Esteros, e olha o jovem confiantemente nos olhos. A garota diz que enviará um esquadrão temporariamente formado com ele para realizar a tarefa. Mal ela termina seu pensamento, ela se depara com um olhar assustador de olhos vermelhos sangue. Ela se afasta dele para não prejudicar sua reputação como comandante, e diz para ele fazer como quiser. Então, ela acrescenta que todas as unidades restantes no campo de batalha bloquearão os caminhos em que o inimigo poderia usar para fugir. Quando a garota sai de suas memórias daqueles tempos, ela percebe que ele sempre foi desse jeito, então agora ela se despreza. Ela percebe que essa memória lhe perturba muito, e é como se ela não conseguisse respirar direito. O rosto de Ainz volta à sua mente, CPM seus olhos vermelhos encarando penetrantemente sua alma. Quando a garota estava prestes a passar para o próximo quadro para mergulhar de volta em suas memórias, ela de repente viu algo na sua frente, uma porta ricamente incrustada, como aquelas encontradas em palácios. E então, o último quadro apareceu na frente dela, descrevendo o que aconteceu depois da traição do Conde de Esteros. A longa guerra finalmente terminou, e quando Ainz retornou da batalha, o imperador o aprisionou em um calabouço e o condenou à execução. Foi depois de ouvir as palavras do imperador, que Ainz se transformou em um verdadeiro demônio, e seus olhos vermelhos estavam preenchidos com um brilho maligno. O palácio foi iluminado por relâmpagos, o jovem rompeu suas amarras e lentamente se levantou no ar, enquanto poderosas asas se estenderam, como as asas de um demônio, e um sinal mágico sinistro surgiu com uma luz vermelha, aterrorizando tudo ao seu redor. Agora, seu rosto não mostrava emoção, e ele estava ali como uma estátua de pedra, desprovido de qualquer sinal de sentimento. Parada em frente à porta, a garota pensa na invasão dos bárbaros, no ataque dos demônios, o colapso da classe dominante, e a guerra que eles milagrosamente venceram. Agora, ela finalmente poderia descansar. Ela abre a porta, e lentamente entra no lugar, enquanto pensa que se encontrar Ainz de novo, ela vai aceitá-lo como ele realmente é. Então, Alter fechou os olhos e avançou confiante para o misterioso brilho dourado do outro lado da porta. De repente a garota acordando, achando tudo muito estranho, pois pensava que depois de morrer, só o inferno poderia esperá-la. Um pouco mais tarde, quando recuperou os sentidos, ela percebeu que cheirava a pudim de leite e biscoitos de aveia, e se perguntou onde estava. Ela olhou ao redor, vendo a luz do sol da manhã, e percebe que estava deitada na cama. Uma brisa leve trouxe o cheiro de verdes frescos e flores, enchendo o quarto com a sensação da natureza. Ela pensou no quão estranho era tudo isso. Ela tentava esquecer esse quarto desde a morte de seu pai, e não conseguia entender por que estava deitada ali. Então ela ouviu a voz de uma empregada, dizendo que o senhor tinha mandado chamá-la, pois já era hora do café da manhã. Alter ainda não entendia o que tinha acontecido, ela que era chefe da família após a morte de seu pai. Ela protestou para a empregada que ela estava sendo rude, achando que a criada tinha perdido o respeito enquanto sua senhora estava na guerra. Mas a empregada não entendia o que a garota estava dizendo, então perguntou se sua senhora tinha tido um pesadelo. Alter pensou nisso, e notou que ela realmente não parecia ela mesma, já que seu corpo havia mudado, seus braços e cabelos estavam muito curtos. Ela também não conseguia entender por que estava tão macia e para onde todos os seus músculos tinham ido. A empregada estava preocupada, já pensava que sua senhora havia se machucado durante a noite. Ela não entendia a confusão de sua senhora, achando que pode ser punida por isso. De repente, uma voz suave a ouvida, com o homem dizendo que agora entendia por que a garota estava atrasada, perguntando se ela estava atormentando a empregada de novo. Então, ele lhe desejou bom dia, um homem de cabelos loiros e olhos violeta, um homem cuja linhagem nobre era notável e belo como uma estátua. Seu nome é Rohan Chernobyl, chefe da família Chernobyl e pai de Alter. Ela não conseguia entender se estava delirando, imaginando que estava sendo testada por demônios. De repente, ela pensou em voz alta que poderia ser obra de Ainz Esteros, mas seu pai ficou perplexo, perguntando o que isso tinha a ver com Esteros. Alter lembrou que como seu pai era o chefe da facção nobre, ele tinha relações ruins com aqueles que eram leais ao Império, como Esteros, o cão da família imperial. Essas diferenças pareceram melhorar depois que ela assumiu a casa, mas isso faz ela pensar em Ainz, imaginando que talvez só ela que tivesse essa impressão, já que Ainz ainda lhe odiou o bastante para lhe matar. Seu pai continuava confuso, e pediu por uma resposta. Alter respondeu que tinha apenas sonhado com Ainz. Ela achou que qualquer desculpa serviria, mas quando seu pai lhe perguntou de novo, ela percebeu seu erro, porque naquela época ela ainda não sabia seu nome. Ainz ainda não tinha tido sua cerimônia de entrada na sociedade, então o nome do jovem não eram conhecidos por ninguém. Seu pai odiava a existência de Ainz, e não queriam que ninguém soubesse dele, então ele manteve ele fechado. A garota começou a pensar tensamente que não deveria ter dito que sonhou com ele, já que pequena Alter sequer poderia saber de sua existência. Mas o pai lhe deu um olhar sério e disse que havia ouvido rumores de que o bastardo de Estero era um demônio, comparando ela a um desses demônios que dão pesadelos enquanto as pessoas dormem.
O pai então pegou sua filha nos braços e disse para ela não se preocupar. Ele disse que ela nunca mais sonharia com aquele demônio e que cuidaria disso. Ao ouvir essas palavras, Alter achou seu pai irresponsável por falar isso apenas por um sonho de criança. Eles já estavam atrasados para o café da manhã, então ele ordenou aos servos que preparassem o prato favorito dela. Depois de um tempo, eles já estavam sentados tranquilamente, num jardim florido nos fundos de sua mansão e com uma mesa cheia. A garota pegou uma xícara de chá nas mãos e achou maravilhoso. Ela notou o agradável sabor doce do chá colhido nas montanhas do sul. Ela também notou uma variedade de biscoitos, e se perguntou como sua vida costumava ser tão pacífica. De repente, seu pai perguntou se ela gostou do presente que ele deu. Alter não esperava essa pergunta, tentando se lembrar que presente ele tinha dado, mas disse educadamente que gostava de todos os seus presentes que seu pai lhe dava. Mas o Duque notou que ela não tinha tocado na boneca ou no vestido que ele lhe deu, por isso explicou que parecia como se ela não gostasse de nada. Mas com um sorriso grato, a garota disse que realmente gostava de todos os presentes, e estava feliz com tudo que seu pai lhe deu. O homem parecia surpreso, então agradeceu à filha por essas palavras e acrescentou que agora entende por que os pais dizem que as crianças crescem tão rápido que às vezes eles nem percebem. Ele acrescentou que percebeu isso hoje, olhando para a expressão dela. A garota respondeu que estava apenas pensando no quão bonitos eram os olhos dele, mas o homem não entendeu o que isso tinha a ver. Alter achou a situação constrangedora, e sentiu a necessidade de mudar de assunto. Então ela decidiu perguntar como estavam as coisas com os imigrantes. Seu pai mudou de expressão de repente, perguntando se ela estava se referindo aos gens, os chamando de selvagens e pagãos da periferia. A garota não entendeu por que entrar em tantos detalhes ao descrever eles, mas sugeriu formar uma unidade especial para se opor a eles. Ela esclareceu suas palavras, e que queria dizer o uso de um esquadrão mágico focado em mobilidade que poderiam ser enviados à linha de frente. Mas antes que pudesse terminar suas palavras, ela foi interrompida por seu pai. Ele perguntou onde ela havia lido essas palavras, notando como ela estava falando de maneira estranha desde a manhã, deixando a garota assustada. Com o rosto irritado, o homem assumiu que o bastardo de Esteros tinha lançado um feitiço sobre sua filha enquanto ela dormia, achando que deveria discutir isso com o conde. A garota gritou de repente e disse que não era o caso de forma alguma. Ela se viu obrigada a dar outra explicação, e depois de um silêncio constrangedor, Alter disse que tinha lido em um livro como os cavaleiros falam, pois ela queria tentar falar da mesma maneira. O pai perguntou qual era o nome do livro, mas a garota disse que já tinha queimado. Ele obviamente pergunta por que ela tinha queimado o livro, então a filha alegou que estava envergonhada pelo que tinha lido. Mas ela foi interrompida pelo pai, que perguntou se ela não gostou do livro a ponto de decidir queimá-lo. Alter concordou em pânico, achando essa história era mais fácil. Ela tentou se lembrar como as crianças falavam, mas percebe que estava falando assim desde a morte de seus pais. Mas o pai disse que não insistiria, e lembrou como parecia que sua filha queria que ele contratasse um professor de esgrima. A garota se levantou da cadeira dizendo que sim, e exclamou que queria aprender a usar uma espada o mais rápido possível. Apontando para a lista de nomes na mesa, o pai disse que havia selecionado vários cavaleiros talentosos, então sua filha poderia escolher um professor entre eles. Ela começou a examinar a lista com expertise, e percebeu que conhecia alguns deles, como um cavaleiro chamado Kristeiner, que seria enviado para o campo de batalha em 7 meses, e outro que seria enviado para a linha de frente em cerca de 1 ano. Em sua opinião, ambos eram cavaleiros habilidosos o suficiente para ela, mas talvez não para Ais. Então, ela percebeu que realmente poderia fazer isso acontecer. Ela se levantou da mesa de novo e se virou para o pai com um pedido. De repente, ela declarou para ele que queria aprender esgrima com o conde de Esteros. Sua determinação foi uma surpresa tão grande para o duque, que ele ficou sem palavras por um momento. Ele não podia acreditar que sua filha tinha dito o nome de Esteros de novo. Alter lembrou que o antigo conde de Esteros tinha morrido no mesmo ano em que se tornou um duque, então ela não podia acreditar que tinha a chance de ver seu talento pessoalmente. Mas seu pai disse que não ia acontecer. Ele a proibiu de escolhê-lo, já que ela parecia muito afeiçoada ao filho ilegítimo dele, achando que ele fez algo à sua filha. A garota saltou de sua cadeira e disse que seu pai tinha entendido mal, mas o pai insistiu para que ela escolhesse entre os que ele tinha sugerido. Rohan já estava furioso, então Alter pensou que Rosner era o mais talentoso dos que seu pai tinha sugerido, mas ainda não era igual em habilidade. Ela decidiu que se pudesse lutar contra os dois em batalha, seu pai definitivamente reconsideraria. Havia um brilho de determinação em seus olhos, e ela estava ansiosa para provar a si mesma e aos outros que era capaz de suas próprias façanhas. Depois do café da manhã, vemos ela sentada em seu quarto. Alter pensava se era sempre tão difícil falar com seu pai. Ela notou que não tinha calos nas mãos, e não podia fingir ser uma garota de 12 anos que não entendia nada. Alter decidiu que primeiro ela deve anotar todos os eventos que se lembrava de sua vida passada. Ela terminou depois de algumas horas, e olhou de novo para a folha com suas memórias. Ela olhou para as letras com tristeza nos olhos.
Nele estava descrito a morte de seu pai, a invasão dos demônios e a guerra que aconteceu logo depois. Ela também escreveu sobre o despertar de Ais como um demônio e sua traição. Os momentos de sua transformação em demônio tinham deixado uma marca nela. Alter pensou que, por toda a sua vida, não havia feito nada além de lamentar o passado. Ela não sabia como tinha parado no passado, mas era estranho. Ela sentia como se alguma força desconhecida estivesse lhe testando, mas ainda não sabia se poderia mudar tudo. Esparramada na cadeira, Alter pensou em como Ais era de fato um demônio, mas os demônios na realidade parecem diferentes das imagens e contos de fadas, que corrompem as pessoas ou fazem contratos ridículos para levar a alma humana. Ela se lembrou que Ais faria sua estreia social no aniversário de 17 anos da princesa. Todos perguntariam sobre ele, pensando em como ele era o demônio e ficando surpresos com seus olhos vermelhos, mas isso ainda estava a 5 anos de distância. Agora Alter tinha 12 anos, então Ais tinha 10. Ele ainda era uma criança, então ainda não se tinha muitos rumores. Ela percebeu que talvez poderia compensar algumas coisas. Alter lembrou em voz alta que todos que encontravam Ais ficavam cativados por sua beleza, se perguntando se poderia ser por causa de sua natureza demoníaca. Ela decidiu que talvez, se ele pudesse controlar suas habilidades, ela poderia controlar a situação. Mas tinha um problema, ela tinha que encontrá-lo de alguma forma. Não era uma tarefa fácil, já que seu pai era contra o encontro por causa de seu passado e preocupações com a segurança de sua filha. Ela decidiu que lidando com sua situação, eles poderiam se unir e descobrir como conter sua natureza demoníaca. Alter percebeu que se aprendesse esgrima com o atual Conde de Esteros, ela poderia ver seu filho. Ela decidiu encobrir seus rastros, queimando o papel com suas memórias. Depois disso, a garota decidiu que restava apenas um problema. 1 ano depois, seu pai morreu. Aqueles que investigaram sua morte afirmaram que foi um acidente, mas ela nunca acreditou. Ela chorou amargamente, e depois do incidente, ela se tornou alvo de muitos sendo a única herdeira na família. Ela tentou impedir que tirassem o nome de sua família dela, mesmo ainda sendo uma criança. E quando ela ganhou o título e o poder para investigar, muito tempo tinha se passado para que ela aprendesse a verdade. Lembrando disso, a pequena Alter decidiu que não poderia deixar essa oportunidade escapar, e não importava quem fosse o responsável, ela estava determinada a mudar o futuro, e não teria mais arrependimentos. Depois de um tempo, o treinamento de esgrima começou na mansão do Duque Chernobyl. No campo de treinamento, estava Alter, mas era ela quem estava ensinando. Ela gritou para seu instrutor parar de agitar só os braços e mover todo o corpo. Ela repetiu que, se ele balançasse a espada de forma tão descuidada, seria o primeiro a morrer no campo de batalha. Observando a postura ridícula do instrutor, ela ordenou que ele se concentrasse, e ele respondeu que consertaria isso. O instrutor não conseguia entender como isso tinha acontecido, sabendo que ele quem deveria ensiná-la e não o contrário. Vendo a distração do instrutor, Alter o ataca de novo. Os servos assistiam à cena surpresos, enquanto a garotinha ordenava para que o homem corrigisse seu pulso. Mais cedo, Alter e seu instrutor se enfrentaram em um combate de treino. Ela desferiu um poderoso golpe vertical, o jovem cavaleiro parou com dificuldade, mas de repente, a lâmina da garota girou 90 graus e passou a poucos centímetros de seu rosto. A jovem senhora estava determinada a vencer todos os professores que seu pai tinha apresentado. Ela avançou e se encontrou a poucos centímetros de seu oponente. Em um rápido movimento da espada, a arma voou das mãos do instrutor. A garota de 12 anos estava demonstrando uma esgrima incrível. Seu pai correu e perguntou à criada o que estava acontecendo no campo de treinamento. Ela começou a contar, mas ele entendeu tudo no assim que viu, com o professor ajoelhado e uma lâmina afiada estava apontada para seu pescoço. A garota se perguntou se tinha mostrado o suficiente. Seu pai correu assustado gritando o nome da filha, e então perguntou onde ela tinha aprendido aquilo, já que ela era apenas uma garota de 12 anos que nunca havia segurado uma espada de verdade em sua vida. Mas ela apenas olhou para cima e perguntou ao pai o que ele achava, repetindo seu pedido de ser treinada pelo conde. Seu pai a olhou seriamente, e disse que teria que encontrar o conde, mas por outro motivo, e a questão não poderia ser adiada por mais tempo. Ele se virou para sua filha e disse para ela se trocar e se preparar para ir. Ela se perguntou o que seu pai ia fazer, mas ele interrompeu sua pergunta, mandando ela fazer o que ele tinha mandado. Ela pensou que demoraria mais, mas aconteceu tudo muito rápido. A garota desviou com medo os olhos de seu pai irritado, percebendo que tinha cometido um grande erro. Logo, ela e seu pai chegaram à propriedade do Conde de Esteros. Era uma mansão magnífica, e quando chegaram com a carruagem do pai à entrada, eles foram recebidos por uma guarda de honra. Os soldados estavam alinhados em formação, exibindo grandiosidade e disciplina militar. Assim que o pai saiu da carruagem, ele olhou seriamente para frente, e atrás dele, a garotinha de 12 anos caminhava orgulhosa com a cabeça erguida. Um homem de cabelos escuros e um terno preto se aproximou deles. Ele era o chefe da casa, que perguntou ao Duque de Chernobyl se ele tinha tido algum problema para chegar à sua propriedade.
O pai de Alter observou como ele e o conde não se viam há muito tempo, notando como continuavam se encontrando contra sua própria vontade. O mestre respondeu que se sentia honrado por ele ter vindo, o convidando para entrar. Alter mal podia acreditar que havia encontrado pessoalmente o pai de Ainz, o conde Arson Esteros. Então ela imaginou como realmente seria capaz de praticar esgrima com ele em breve. A garota sonhava com quão forte o homem era, imaginando que ele poderia até ser mais forte que Ainz. O conde se virou, notando a atenção dirigida à sua pessoa, e encontrou a filha do duque. Naquele momento, Alter estava muito feliz por estar de volta no tempo, notando como isso lhe dava muitas oportunidades, mas os adultos não entendiam seus pensamentos, e enquanto ela brilhava de alegria, eles fingiam não notá-la. O conde Esteros desviou o olhar e se afastou, enquanto seu próprio pai cobria o rosto com a mão. Depois de caminhar pelo longo corredor, o anfitrião abriu a porta e convidou os convidados a entrar. A garota se sentou no sofá macio, notando tudo naquela propriedade respirava nobreza e coragem, o que era de se esperar da propriedade da família Esteros. Seu pai que iniciou a conversa, dizendo como tinha ouvido rumores de que não tinha empregos até mesmo nos subúrbios, e perguntou ao dono da propriedade o que ele fazia da vida, já que também não tinha invasões inimigas há bastante tempo. Mas Alter percebeu que tinha outro significado por trás dessas palavras de seu pai. O mestre da casa respondeu que ele estava apenas esperando que o pai de Alter o aconselhasse, e ele expressou sua gratidão por todos estarem contentes com uma vida pacífica graças à proteção do duque. Mas tinha um duplo sentido nessas palavras, e o duque interpretou como uma zombaria que enquanto sua família estava protegendo a todos, o resto dos nobres podia comer, dormir e se divertir, mas ele não disse nada em voz alta. Ele apenas disse que ficaria muito grato se pudesse receber conselhos sobre maneiras nobres e úteis de passar seu tempo livre. A conversa entre os dois parecia uma conversa perfeitamente comum, mas Alter podia ler nas entrelinhas. Quando seu pai disse que não gastava seu tempo de maneira particular, e estava principalmente preocupado com a educação de sua filha, ele claramente queria dizer que o mestre da mansão deveria estar preocupado com a educação de seu próprio filho, já que não tinha nada melhor para fazer. Então, seu pai perguntou diretamente sobre seu filho, insinuando que o conde estava escondendo ele. O conde de Esteros respondeu de forma evasiva. Alter percebeu que estava ficando um pouco desconfortável e precisava mudar de assunto. Assim que seu pai começou a falar sobre o estranho sonho de sua filha na noite anterior, a garota mudou de assunto imediatamente, e pediu que o conde lhe ensinasse a usar uma espada. Todos olharam para ela surpresos. Era uma proposta muito estranha e inesperada. Seu pai lhe pediu que se sentasse com um olhar severo. A garota pensou que a relação entre suas famílias era muito ruim, tão ruim que se ela não conseguisse um aprendizado com o conde, ela não seria mais capaz de entrar na propriedade Esteros. Ela ficou chateada, e disse ao pai que estava disposta a aceitar qualquer punição, mas pediu para ser autorizada a aprender esgrima com o conde. O pai respondeu irritado que um problema entre ele e Arson não seria resolvido com uma punição a ela. A garota lhe pediu que confiasse nela, prometendo não desonrar a família. O pai não estava disposto a lhe dar permissão para isso, mas naquele momento o conde de Esteros falou, pedindo que lhe explicassem o que tudo aquilo significava. A garota olhou implorando para o pai, então ele cedeu, dizendo para ela fazer como quisesse. Alter ficou feliz e agradeceu ao pai. Então, ela se virou para o conde e disse que lhe mostraria tudo com movimentos precisos e profissionais. A garota de 12 anos desembainhou sua espada. Então, ela assumiu uma postura tradicional de um cavaleiro, e pediu para ter a honra de um duelo. O conde olhou para ela com olhos surpresos, sorrindo enigmaticamente. Ele ordenou ao servo que trouxesse sua espada, acrescentando que o convite para lutar sem qualquer explicação é muito incomum, mas gosta de como ela não é igual ao seu pai. Ele segurou sua espada e concordou com o duelo. Os dois assumiram suas posturas e ficaram de frente um para o outro. O conde sugeriu encontrar um local mais apropriado, já que não dá para cruzar espadas numa sala de recepção. A garota sorriu feliz e concordou, seguindo o conde, enquanto seu pai ainda estava claramente descontente com a situação. Poucos minutos depois, o duelo começou no campo de treinamento da propriedade. Alguns soldados da mansão estavam reunidos ao redor do campo de treinamento. Eles achavam incrível a ideia que o chefe estivesse lutando contra uma novata, então vieram assistir. O duelo começou com um avanço enérgico de Alter, colocando seu poder em uma estocada rápida diretamente para o conde, que se defendeu habilmente, e respondeu que a garota já tinha aprendido bem os movimentos básicos. Ele perguntou quem tinha lhe ensinado a arte da espada, já que não podia acreditar que fosse seu pai. Alter então respondeu confiante que era autodidata, então tinha aprendido tudo por conta própria, sem a ajuda de instrutores ou de seu pai. O conde parecia surpreso e não acreditava nela, mas então o treinamento continuou. Ele manteve uma expressão cética no rosto, como se tentasse encontrar alguma inconsistência em sua técnica. Mais uma vez, a garota tomou a iniciativa e correu direto em direção ao seu oponente. Seus movimentos eram rápidos e confiantes, como se ela não estivesse apenas buscando vencer, mas querendo convencer o conde de sua sinceridade. Mas ele apenas sorriu e parou o golpe com sua espada.
Os espectadores ainda não podiam acreditar no que estava acontecendo, e reconheceram o incrível talento da garota. Nesse momento, seu pai observava tudo silenciosamente. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, tentando descobrir o motivo para sua filha ser tão forte. A luta continuou, e os dois rivais cruzaram espadas. O pai de Alter olhava para o chão e cruzava os braços sobre o peito, visivelmente confuso. Os soldados ao redor também notaram isso, mas admitiram que ficar chocado ao ver uma criança lutar assim era completamente normal, ainda mais se for sua filha. Uma luta incrível estava acontecendo, e os oponentes trocavam golpes rápidos como relâmpagos, tão rápidos que até os cavaleiros mais experientes eram incapazes de contar quantos golpes tinham sido. Era tudo muito impressionante, e assim, suas espadas se cruzaram de novo, e de repente tudo parou. Os dois ficaram um na frente do outro, com as lâminas afiadas de suas espadas apontadas para o pescoço. Então, o Conde de Esteros olhou para a garota atentamente com seus olhos dourados e sorriu. Ele guarda sua espada, aconselhando para ele usar uma espada de verdade na próxima vez que cruzassem espadas. A garota olhou para ele surpresa, sem entender o que ele queria dizer, mas então ela olhou para sua arma, percebendo que sua lâmina tinha se partido em duas. O Conde avisa que ela ainda era pequena, então não era bom que se esforçasse tanto. Além disso, em um corpo fraco e não treinado, a aura costuma escapar e ser canalizada pela espada. Alter ficou frustrada por não poder mostrar sua força total dessa vez. Ela pediu desculpas desesperadamente, pedindo para ele lhe dar outra chance de lutar. O Conde sorriu levemente e olhou para ela, dizendo que por hoje era suficiente. Alter percebeu o que isso significa, ele queria aceitá-la como aprendiz. Quando ela perguntou a ele, o homem disse que ela ainda teria que pedir a permissão de seu pai. Depois de dizer isso, o chefe da casa rapidamente se virou e caminhou na direção oposta do campo de treinamento. Apenas o duque e sua filha permaneceram parados lá. O homem repetiu confuso, que não entendia nada, e era como se ele não reconhecesse sua própria filha. Ele se lembrou de que até ontem, a espada parecia apenas um brinquedo engraçado para ela, e não conseguia entender como ela aprendeu a usá-la tão bem, ao ponto de estar no nível de cavaleiros profissionais. A garota decidiu que mesmo que se explicasse, e mesmo se contasse toda a verdade, ele ainda não acreditaria nela. Ela pensou que talvez, se fosse persistente o suficiente, ele perceberia um problema muito maior representado pela maneira como seu pai administrava as coisas. Se alguém da família Estero ameaçasse o futuro de Alter, ele certamente tentaria se livrar dele. A menina decidiu mentir, então ela disse que não aprendeu em um dia, e tudo aconteceu porque ela queria agradar o pai, então ela praticou em segredo longe dele. A pequena Alter disse que queria derrotar o Conde Esteros e tornar sua família ainda mais forte. Ela fala que imaginou que isso faria seu pai feliz. Ele não pensava que ela consideraria coisas tão difíceis e importantes sendo tão nova. O duque se virou culpado, e disse que eles conversariam em casa, onde poderiam discutir o que tinha acontecido com mais detalhes. Eles tinham uma longa viagem pela frente. O duque estava visivelmente chateado, e os dois continuavam em silêncio dentro da carruagem. Alter olhou pela janela e viu um lugar familiar. Ela ficou emocionada com a paisagem, percebendo quanto tempo tinha se passado desde que ela viu a paz nas cidades. De repente o pai falou. Ele disse que tinha algo que queria contar à sua filha. Ele acrescentou que preferiria nunca discutir isso com ela, e a garota rapidamente adivinhou que o assunto tinha algo a ver com o Conde de Esteros. Uma multidão de perguntas passou por sua mente, e o homem também não tinha certeza de quanto sua filha entenderia por conta de sua idade. Ele decidiu começar a falar primeiro sobre a família imperial. Ele começou a história a partir do tempo do imperador Alfad II, e perguntou à garota se ela sabia quem ele era. Ela disse que sim, e foi ele quem assassinou brutalmente sua mãe e esposas. Mas o pai continuou a história, e disse como Alfad II governou há mais de 100 anos atrás. A história de sua crueldade era conhecida até pelas crianças jovens das aldeias distantes. Desde que ele se tornou imperador, a família real Lacrete tinha perdido a aceitação social. Eram tempos de caos, e famílias nobres tentavam se separar e se tornar independentes. Então a era de Alfad II foi marcada por dificuldades. O Duque de Chernobyl daquele tempo liderou os assuntos do Estado como líder da nobreza. É dito que se não fossem os esforços de seus ancestrais, o império teria colapsado e deixado de existir. Somente no reinado do imperador Rapadin II que a estabilidade voltou ao império. A garota reconhece a história, apontando que sem Rapadin I, tudo teria chegado ao fim. Seu pai concordou, dizendo que ele foi um governante sábio. Mas o Conde Rohan continuou, explicando que apesar de tanto tempo ter passado, muitos nobres ainda se lembram do passado sombrio da realeza, então são mais leais à casa Chernobyl. Mas o príncipe herdeiro Rapadin II acreditava que a família imperial poderia governar sozinha. Mas Alter pensava que o conflito entre eles e a família imperial tinha sido resolvido quando seu pai se casou com sua mãe, porque ela era uma princesa. O homem respondeu que eles estavam tentando melhorar as relações com a família imperial, mas não era tão simples. Um olhar de incerteza passou por seu rosto e ele desviou o olhar.
Ele estava escondendo algo, então Alter lhe tranquilizou que estava tudo bem, e ele poderia lhe contar qualquer coisa. O conde Rohan se decidiu, então disse que como o imperador estava insatisfeito com a influência da casa Chernobyl, Rapadin II acabou subornando Arson Esteros. Ele olhou para sua filha de novo, mas decidiu contar. Ele explicou que o rei tinha ordenado ao conde Esteros que lhe matasse. A garota congelou de choque, e ela não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Alter exclamou que algo assim não poderia ser verdade. Ela não entendia como o conde Esteros ousaria tentar matar seu pai. Sentado calmamente, seu pai respondeu que estava tudo bem, e ela não tinha como saber disso porque ele e sua mãe queriam que a garota crescesse em segurança. Depois de um tempo, ela baixou a cabeça e perguntou se o conde também tinha tentado algo contra sua mãe. O homem respondeu que sim, ela havia sido envenenada, e apesar dos guardas que sempre estavam com eles, isso aconteceu. Nos olhos azuis de Alter, ela sentia uma profunda tristeza em seu coração ao pensar em sua mãe. Ela se lembrou de sua vida passada, como todos diziam que sua mãe tinha morrido de doença e seu pai de um acidente. Ela era a única herdeira, mas não sabia nada sobre sua própria família porque tinha perdido seus pais cedo. Ela também percebeu que todos tinham mentido para ela. De repente, ela se perguntou se Ais sabia a verdade sobre sua família. Então seu pai se virou para ela e explicou que Esteros era próximo aos imperadores há gerações. Então era por isso que ele não podia concordar em confiar sua filha a um Esteros. Agora ela entendia tudo, mas ainda assim estava muito chateada. Seu pai também disse que, além de ser sua querida filha, ela era a única herdeira da família, então deveria se lembrar disso. Depois de um tempo, eles chegaram à sua propriedade. Já era noite lá fora, e as janelas da propriedade estavam iluminadas com uma luz amarela acolhedora. O homem se virou para sua filha e pediu desculpas por contar a história para ela. Ela era apenas uma criança, e ele preferiria carregar esse fardo sozinho. Mas a garota e pequena condessa de Chernobyl pegou a mão de seu pai e lhe agradeceu profundamente por contar tudo a ela. Ela sorriu, e disse que entendia o quão difícil deve ter sido decidir fazer aquilo. O conde concordou, e disse que nesse caso ele se sentia um pouco melhor, sabendo que sua filha o apoiava. Quando chegaram em casa, Alter não prestou atenção em nada, nem mesmo quando os servos os cumprimentaram. Ela tentou pensar sobre a situação, pensando que o mordomo poderia ser o culpado. Mas ele a tinha ajudado muito em sua vida passada. Ela notou que tinha esquecido os rostos dos servos, e todos aqueles próximos a ela tinham sido subornados pela família imperial, então seu redor estava cheio de pessoas que podem lhe trair. Mas ela estava determinada que aqui era sua casa, e nela estavam as pessoas que ela tinha que proteger. Assim, Alter encontrou a força para enfrentar esse desafio, tomando a decisão de proteger aqueles que amava. De volta ao seu quarto, ela se sentou na cama e continuou a pensar nas circunstâncias. Apenas seus pensamentos ressoavam no silêncio do quarto. Através da escuridão do passado, ela lutava para encontrar seu caminho, mantendo sua determinação. A garota pensou que tudo o que havia acontecido com ela era culpa do imperador e de seu leal cachorro de Esteros. Foi por causa desses dois que ela não conseguiu descobrir as verdadeiras razões para a morte de seus pais. Ela se lembrou de como em sua vida passada, depois da morte de seu pai, ela foi convocada para uma audiência com o imperador. Ele disse que a morte do duque o entristeceu muito, mas a vida de outros não deveria parar por isso, então ele gostaria de reafirmar o relacionamento próximo com a família Chernobyl. Ele sugeriu que ela pensasse em se casar com o príncipe herdeiro, pois ele ajudaria a administrar todos os seus assuntos, já que ela ainda era uma criança. Quando ela ouviu essas palavras, sabia que tudo tinha chegado ao fim. Mesmo sendo uma criança, ela percebeu que se a única herdeira da família se casasse com o príncipe herdeiro, seria como entregar todas as suas posses ao imperador. Ela se arrependeu de que em sua vida passada ela não tinha tido a coragem de recusar, mas agora, juntando as peças do quebra-cabeça, ela vê que tudo fazia parte de um plano maior. Destinos entrelaçados, encontros e até alianças secretas se tornaram mais claros que nunca. O olhar de Alter viajou profundamente para o passado, revelando os fios secretos que unem todos. Alter percebe que aquilo que o imperador realmente queria era recuperar o poder da família sobre a nobreza. Então, ela decidiu que as relações entre o imperador e a nobreza teriam que melhorar. Sentada em seu quarto e pensativa, cobrindo o rosto com a mão, a garota notou mais uma vez que o imperador apenas queria recuperar o poder, e mesmo sem saber, ela e Ais se tornaram seus servos mais leais. Ela se lembrou de que permaneceu como duquesa de Chernobyl, e não se tornou a próxima imperatriz apenas porque o imperador precisava de um comandante capaz. Mas a garota estava determinada que nada disso aconteceria de novo, e que ela mudaria seu futuro. Alter começou a se preparar para reescrever seu destino e o de sua família. Na manhã seguinte, no campo de treinamento da mansão, Alter estava treinando arduamente, quando seu pai a chamou de repente. A garota ficou surpresa ao vê-lo no campo de treinamento. Seu pai começou a explicar que o conde Esteros, assim como um cão leal, tinha decidido se gabar para o imperador que estava ensinando esgrima a ela. Por isso, o príncipe herdeiro tinha pedido para observar seu treino matinal tradicional.
Alter perguntou surpresa sobre a presença de Sua Alteza, o príncipe herdeiro. O pai explicou que o conde tinha concordado, mesmo sem ter a confirmação das aulas. Alter parecia confusa, mas notou que agora, seu pai tinha um problema graças a ela. Se ele se opusesse, graças à sua posição entre a nobreza, o imperador poderia acusá-lo de tentar esconder algo da coroa. Seu pai ainda estava na frente dela, e a olhava seriamente. A garota percebeu que as coisas estavam ruins, mas ela ainda tinha que se recompor. Era uma situação difícil para seu pai, mas para ela, era a oportunidade perfeita. Acontece que ela ainda não tinha desistido de tentar aprender esgrima com o conde de Esteros. Ela disse que, embora o conde de Esteros fosse um inimigo de sua família, ela ainda queria aprender suas habilidades. Na verdade, ela pensava que durante suas aulas de esgrima com o conde, ela poderia secretamente encontrar Ainz, que agora estava preso. Alter também se lembrou de que em sua vida anterior, ela tinha prometido a ele que não o culparia por nada. Seu pai já tinha começado a dizer envergonhado que Alter talvez não concordasse, e que por isso poderia ser inconveniente praticar com o conde. Mas ela rapidamente o interrompeu e concordou. Mentalmente, ela voltou a assuntos mais urgentes em mãos, pois a tentativa de assassinato contra seu pai ocorreria em 6 meses, então ela precisaria estar pronta até lá. Então, ela precisa melhorar suas habilidades. O conde exalou um suspiro de alívio, mas disse que estava tudo bem. Por algum motivo, ele já tinha imaginado que ela responderia que sim. Ele se ajoelhou e colocou a mão no ombro de sua filha, dizendo que não queria entregá-la ao covil do inimigo, mas queria garantir que ela voltasse sã e salva. Seu pai a lembrou mais uma vez de que ela teria que cruzar espadas com Arson Esteros pessoalmente, e perguntou se ela estava segura de sua decisão. A garota agradeceu de novo a seu pai por cuidar tão bem dela, e disse que não desistiria facilmente. Ele sorriu satisfeito, então acariciou sua cabeça e disse que ela parecia pronta para quebrar umas costelas. A garota riu, prometendo que tentaria não decepcionar seu pai. Então, eles partiram para a casa de Esteros. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Olhos de Demônio.